Abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 91, no verso 13. Salmo 91, eu acredito que o Salmo 91, o Salmo 23, são salmos muito conhecidos na Bíblia. Acho que as duas passagens mais conhecidas na Bíblia. Salmo 91, verso 13. Eu coloquei o título dessa mensagem, Calcarás, e você vai entender o porquê. Gente que até olhou por debaixo do óculos assim. Calcarás, o título da mensagem. Olha só, Salmo 91, verso 13, é o que diz a minha tradução. Você calcarás, ou você pisará o leão e a áspide, ou o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Amém? Assente-se, por favor, porque isso é uma promessa. Isso é uma promessa de Deus. Olha só, que benção. Você vai concordar com o que eu estou falando, até porque você também conhece, ou talvez já até passou por isso. Existir não é viver. Não é verdade? Uma pedra existe, mas ela não tem vida. Ter movimento também não significa ter vida. Ontem eu estava cortando a grama aqui e começou a voar sacola, deu uma ventania, folha, sacola, aquele lixo. Juntei 3 sacos assim de folha e grama. Gente, tem até uma frase que diz assim, né? Não fique varrendo enquanto está ventando, espere a ventania passar, mas ali não dava. Ali minha teimosia foi maior, eu consegui limpar tudo, mas o que tinha de sacola vindo, mas a sacola tinha movimento, as folhas tinham movimento, mas não tinham vida. A turbina de um avião tem um movimento incrível, ao ponto de sugar coisas ali, mas ela também não tem vida. E eu e você conhecemos aí uma carrada de gente que existe, que tem movimento, mas estão deixando de viver, ou não tem vida, porque alguma coisa aconteceu em si, alguma coisa aconteceu na sua vida, que não acreditam mais no estudo, não acreditam mais na vida, não acreditam mais no casamento, não acreditam mais na família, não acreditam mais no evangelho, não acreditam mais em recuperação, não acreditam mais em nada disso, não acreditam mais em desfrute. Alguma coisa aconteceu, porque eu e você conhecemos um monte de gente que existe, que tem movimento, mas estão deixando de viver, porque as frustrações estão lhe convencendo à inércia, à paralisia. As resistências, os desafios, as têm convencido de deixarem lutar em troca de uma falsa paz. A indecisão paralisou algumas pessoas. A falta de iniciativa paralisou algumas pessoas. E eu e você sabemos de um monte de gente que está cheio de problema, a tal ponto que lhes afligem hoje, e são pessoas que não conseguem resolver aquilo e continuam afligindo amanhã, e a vida dessa pessoa está paralisada. Você já ouviu a expressão um leão por dia? E você sabe que se você não matar esse leão hoje, amanhã são 2 leões. E tem gente, meu irmão, que tem uma galeria de leões. Você já ouviu essa expressão, né? Tem gente que está com um monte de leão para enfrentar, um monte de leão acumulado. Uma vida evitada é a permanência do medo. Uma vida evitada é a permanência da insegurança, e isso deixa a gente doente. A pessoa que vive com medo, meu irmão, que garantia que você vai ter, que se você tiver um filho, vai nascer com os 2 braços, vai nascer com as 2 pernas, e perfeitão?
Que garantia que você vai ter, que se você casar, vai dar tudo certo, você não vai ser abandonado, não vai ser traído. Que garantia que você vai ter, de que se você entrar numa faculdade, você vai conseguir pagar a faculdade? Mas irmão, a vida é um risco, e se você não se arriscar, você não vive. Existe uma linha de risco possível que nós chamamos de fé. Fé na palavra de Deus, que nos dá um movimento na direção certa, que nos dá o desfrute da vida, mesmo no meio de um deserto, como João Batista estava, comendo gafanhoto, comendo mel silvestre, se vestindo do mais simples, tendo vida, a tal ponto de transbordar vida até outras pessoas. Jesus nos ensinou a viver numa tempestade, num casamento que estava quase sendo envergonhado. Jesus nos ensinou a viver, meu irmão, no meio de desafios religiosos. Jesus nos ensinou a viver as frustrações e viver até em uma cruz, dizendo palavras que ligam aos céus. Alguns desistiram de enfrentar a vida na direção certa, desistiram, se tornaram andarilhos. Você e eu, nós conhecemos pessoas, e eu já tratei muitas pessoas que desistiram e estavam morando na rua, viraram andarilhos. Uma vez eu conversando com um homem, só para você ter uma ideia, esse homem, ele tinha uma igreja na garagem da casa dele. Eu estava fazendo um evangelismo no centro de Curitiba à noite, e ele tinha uma igreja quadrangular, era um ponto de pregação a casa dele. E aí, meus irmãos, ele me disse, ele não estava fedendo não, ele estava com uma jaquetinha jeans, eu lembro, ele tinha 52 anos, isso eu guardei, e ele disse que ele tinha um carrinho de pipoca. Você sabe que a pipoca, ela tem um retorno muito alto, né? Você compra um pacote de pipoca, aí você vende a porçãozinha quanto? Então, ele sustentava a família dele, mas por uma questão de documento, algo aconteceu ali, que ele perdeu numa fiscalização o carrinho de pipoca dele. E aí as cobranças em casa foram se intensificando, a pressão na mente dele, o estado dele se tornou a tal ponto que ele não conseguiu mais voltar para casa. A família dele foi atrás dele, e ele pensava assim: se eu voltar para lá, eu tenho pavor da minha mulher, ela vai me cobrar, daqui a pouco os meus filhos vão começar a me cobrar, daqui a pouco eu não consigo voltar para casa. Eu não consigo, eu estava na igreja, eu estava tudo isso, mas eu não consigo voltar, eu prefiro ir ali no Faz, eu durmo ali, eu como ali, e eu fico, e ele ficava rodeando o centro. Essa pessoa, o medo lhe paralisou, não tinha movimento mais, de vida como deveria ser, estava cativa mentalmente, e algumas dessas pessoas, nós conseguimos resgatar, outras são despedaçadas para a vida, depois de tempos deprimidos, fugindo como andarilhos, achando que o seu problema é geográfico, mas o problema é dentro de si. E eu já evangelizei muita gente assim, porque a droga tem tudo a ver com dor. A droga, antes de dizer para alguém, pare de usar droga, pergunte para a pessoa qual é a sua dor. Porque a droga, ela é uma fuga. Todo vício, ele é uma fuga. Todo extremo é uma ausência. O Salmo 91 diz que o Senhor quer nos proteger disso. O refúgio em Deus, Ele nos dá abrigo, Ele nos sara, Ele faz a gente atravessar em situações, Ele nos livra de flechas. Ele é cheio de linguagem figurada, o Salmo 91, mas com muita lógica histórica. Ele nos faz ser livres de tantos perigos malignos. Isso é, o Salmo 91 é um salmo de proteção. E aqui eu separei 3 pontos sobre o verso 13, e eu quero destacar esses pontos para você, porque aqui está dizendo que Ele vai nos dar livramento, que Ele vai nos fazer pisar sobre o leão, sobre a serpente. E o primeiro inimigo é o leão. Presta bem atenção, eu não tenho nada contra quem tem um quadro na parede com um leão e tudo mais, porque está correto, não tem problema. Mas só existe um caso que a Bíblia compara Jesus a um leão, em algumas referências. É quando diz que ele é o leão da tribo de Judá. É uma profecia de cetro, que foi lançada através da vida de Jacó, quando ele fala que o cetro nunca se apartaria de Judá.
Isso é, o rei sempre sairia da tribo de Judá. E Jesus era filho de quem? Maria era de qual tribo? Não, Maria era da tribo de Levi. Era uma tribo de sacerdotes. Qual que era o nome do pai adotivo de Jesus? E José era de qual tribo? Judá. Judá era uma tribo de reis. Levi, que eram os levitas, uma tribo de sacerdote, para que se cumprisse a profecia. Jesus, rei e sacerdote. E aí você vai olhar na Bíblia, esse verso aqui e outros versículos descrevem que, em outras passagens, o leão, ele não tipifica Jesus, não. O leão, ele tipifica como o diabo. Por quê, pastor? Porque significa um ataque com fúria. O leão significa violência, significa o levantar de pressões terríveis, que constantemente a Bíblia diz ali em 1 Pedro 5,8, está rugindo ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. E o objetivo desse leão é devorar, é destroçar, é nos empurrar para o fracasso. João 10,10, Jesus descreve ali, faz um discurso para os falsos religiosos, e ele diz, comparando essas pessoas também com uma força maligna de um nômade, quando ele diz, esses aí, o inimigo, ele veio para roubar, e alguém rouba aí, tem o furto e tem o roubo. O furto é o mão leve, o roubo não, meu irmão, o roubo é na cara dura, o roubo, embora o verso 13, o roubo é 13, tá? O roubo é na... Desculpa a piada. Meu irmão, você está entendendo? Não fugiu agora aqui, né? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. E aí Jesus fala que ele veio para dar vida, não é movimento só, não é existência só, ele veio para trazer vida em abundância. Vida de verdade, desfrute. Você tem um apartamento bom, uma casa boa, mas não enxerga nada daquilo. Tem uma televisão talvez lá de 70 polegadas, você não encontra nenhum filme lá porque você não tem paz. Você abre a tua geladeira que parece um elevador, assim, abre 2 portas, se olha lá, meu irmão, tem flan, já é o bastante. Tem flan, tem um monte de coisa ali, você não enxerga nada. Flan de morango que é bom. Não enxerga nada ali. Não enxerga nada ali. Você, meu irmão, vai para aquela cama tua, sabe aquela cama cheia de imã, daquela propaganda que diz, então, você passa metade da tua vida dormindo quase, e assim, e você vai, e blá blá blá, e blá blá blá, qual é o doutor do sono, você comprou aquela cheia de imã para você, que ajuda nisso e aquilo, mas você não consegue dormir. Isso não é vida e abundância. Tem a banheira em casa, e a banheira serve para você ficar jogando roupa suja. Tem a piscina, só os parentes aproveitam. Só tem custo aquilo, porque você não consegue enxergar de tanto problema que está na tua mente, de tanto nervosismo, tanta situação, o que vai ser, meu Deus. Então o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para trazer vida em abundância. Esse ataque maligno, ele representa aquelas fases muito difíceis na vida e pesada, aquelas fases declaradas, por isso que ele fala sobre o leão, porque é um inimigo declarado. Quer que eu te fale qual fase que é, qual momento, qual situação? Desemprego, bate o carro, dívida que aparece, gente que entende tudo errado, teu marido entende tudo errado que você fala, teus filhos entendem tudo errado que você fala, a tua esposa entende tudo errado que você fala, aí é um levante de coisas, violência, quebra a perna, doenças, de repente assim, filhos doentes, toda hora está perebento, situações familiares desgastantes, descobriu que o filho, que a filha está fumando pod, narguilha, e começa com isso, e descobriu que está na maconha, o menino chega todo dia em casa, parece uma reta escavadeira para devorar as coisas, ali parece uma caçamba, e descobre que a filha está aprontando, a tua princesa cresceu, e agora, sua graça, pega o celular de um familiar, e descobre que está mandando mensagem para a Anitta, descobre que está mandando mensagem, eu não sei aí, para o Fábio Júnior já era também, né? Pelo amor de Deus,
nesse ponto aí, vai saber. Esse leão, ele ataca violentamente e com força. Uma vez eu tive um pesadelo, e por isso que eu escrevi essa mensagem aqui, porque Deus falou comigo. Eu tive um pesadelo, e nesse sonho eu estava numa casa de campo, muita grama ao redor, assim, longa grama, parecia aqueles filmes de faroeste. E aí, eu estava com bastante gente da igreja, e era a minha casa, e tinha bastante gente da igreja, conversando, todo mundo alegre, feliz, os meus filhos, minha esposa estava lá, e de repente eu vi que aquele leão que estava, parecia o Baruque, o pastor alemão, meu cachorro, quando ele pega um pneu para brincar, que ele anda assim, ó, marchandinho, com o pneu, ele vem trazer para brincar. E o leão, ele estava para lá, e só eu estava vendo o leão, e eu pensei, esse leão é um B.O., cara, ninguém vai poder sair daqui da minha casa não. Daqui a pouco aquele leão pegou e olhou para mim assim, ó. Sabe aquele olhar, quando cai um copo e a mãe olha para você assim, ó? Aquele leão olhou para mim daquele jeito. E aí ele veio com fúria. E eu pensei, bem, a parede ele não vai derrubar, mas a porta, será que esse bicho entende o que é porta? E eu fui atrás da porta. E ele veio com as duas patas grandes, e ele estourou as dobradiças da porta, e eu fiquei ali com as pernas, segurando aquela porta, e aquele bicho pesado, e eu pensando, esse bicho aí, uma vez eu assisti no Animal Planet, que ele, consegui falar alguma coisa aí, que ele pesa mais de 300 quilos, meu Deus do céu, uma vez eu fui fazer aquele exercício das pernas, e tinha uma mulher fazendo, e ela já deveria ter uns 50 anos pelo menos, e eu fui fazer esse exercício das pernas, ela falou, pode continuar o mesmo peso? E eu disse, pode, imagine. Cheguei lá, eu preciso de ajuda. Mas eu estava ali, segurando aquela porta, e aquele leão estourou aquelas duas dobradiças, e eu segurando, e eu falava para todo mundo ali, gente, por favor, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Todo mundo parando de conversar, olhava para mim, uns olhares mais ou menos assim, nossa, para que esse escarcéu? Para que isso? Estamos ouvindo o que você estava falando, mas ninguém tomou nenhuma atitude. Eu falava, por favor, eu estou precisando de ajuda, por favor. Aí alguns olhavam para mim e se falava, bem, vamos esperar alguém se manifestar, alguém ajudar. Se ninguém ajudar, daí quem sabe eu vou. E eu olhava para outros e todo mundo, agora eu não posso, porque eu estou resolvendo isso. Agora eu não consigo, porque eu estou com tal problema. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu não estou aguentando dor nas minhas pernas, nos meus ombros, por favor, gente. Aí, graças a Deus, eu acordei, e ninguém me ajudou. Deus me acordou ali, mas eu acordei com muita dor nas pernas, e acordei com muita dor nos ombros, ali, e realmente, fases da nossa vida que, é você e Deus, sabe o que chama isso? Responsabilidade, os pais de família, as mães de família, as pessoas que têm responsabilidade sobre outras pessoas, entendem muito sobre o que eu estou falando, quando você enxerga um perigo, que outras pessoas não enxergam, e aí, às vezes você faz um papel meio que de desesperado, de louco, porque a tua experiência faz você ter um posicionamento de emergência. Fui fazer um batismo uma vez com a igreja, alguns aqui vão lembrar do que eu estou falando. Fui fazer um batismo no Recanto dos Papagaios. Choveu, meu irmão, um dia antes, mas de uma forma torrencial. E aí, fizemos o batismo, bem na beira ali, e aí a família passa o dia lá. E o povo brincando na água, só que eles alugavam boias ali. E quando passava de uma ponte, fazia aquilo lá, qualquer um que fosse para depois daquela ponte ia morrer, meu irmão, não tem jeito. E eu vi um menino, aparentemente com uns 10, 8 anos, alguém lembra disso? Não levanta a mão se alguém lembra disso. Olha aí, ó, eu não estou mentindo, irmão, olha, lembrou. Eu vi que aquele menino estava descendo aquela correnteza, e eu pensei, cadê os pais dessa criança? Cadê alguém? Não dava tempo de gritar, porque quando alguém vai se afogar ou está se afogando, você não tem que ensinar a nadar, você tem que salvar. Eu saí correndo, meu irmão, eu dei um berro, ai! Dei um berro, a criancinha só olhando assim, eu fui naquela ponte, meu irmão, esperando aquele menino chegar ali, me pendurei na ponte, e aquela boia vindo, eu enfiei minha perna no meio daquela boia, e fiquei segurando na ponte, com a perna no meio da boia, o menino ali, aí veio gente, estavam tomando cerveja, esqueceram da vida, e aquela criança, que ia morrer ali, aquela criança, mas no início ninguém entendia nada, o que esse cara está gritando? Abobadão. Mas você sente a pressão. Essas fases deixam você exaustos,
cansado, insegurança. Olha, meus irmãos, são várias pessoas que entendem o que eu estou falando. E às vezes nós não somos acordados, porque não é um pesadelo, é um desafio real. Os ataques desse leão mudam a nossa rotina de uma hora para outra. Quantos perdem aí suas finanças de uma hora para outra? Emprego vira desemprego, não é? Quantos de uma hora para outra sentem a fúria do leão, porque a sua família de uma hora para outra é desintegrada? Nesse alagamento que teve ano passado no Rio Grande do Sul, um caminhoneiro estava no norte do país. Quando ele chegou, as águas levaram a sua casa, o seu carro, os seus cachorros e gatos, a sua esposa e os seus 2 filhos. Quando ele chegou, ele não tinha mais nada, de uma hora para outra, de uma hora para outra. Quantos aqui, de uma hora para outra, o familiar vai para a UTI? Ou você mesmo? Um acidente natural, um terremoto, uma queda, vírus. Famílias inteiras foram mortas por esse vírus que aconteceu e acometeu pessoas num nível mundial. Jó foi alguém que sofreu assim. Quando terminavam de contar para ele uma tragédia, vinha outra tragédia. Você perdeu tudo ali porque roubaram aquele rebanho. Chegava outro, os teus filhos estavam todos ali festejando, unidos como eles sempre foram, e o pináculo principal ali da casa, do lugar onde eles estavam, cedeu, desabou e todos eles morreram. Você perdeu todos os teus filhos de uma vez. Por isso, meu irmão, que nós precisamos proteger o nosso coração. E quando você fala coração na Bíblia, é a nossa mente. Você precisa proteger a tua mente com fé, porque é um escudo que a Bíblia fala em Efésios capítulo 6. A fé, ela é um escudo. Você sabe o que era aquela porta que eu estava segurando ali? De alguma forma, era um escudo. Era um escudo para mim, porque o leão, eu podia sentir o peso do ataque, a pressão do ataque, o cheiro do ataque, porque um leão cheira forte. O cheiro do ataque, mas o leão não me encostava. Ele encostava no escudo. O leão não encostava nos meus, mas eu sentia toda aquela pressão. E às vezes você sente uma pressão terrível, uma opressão. Isso a tal ponto que desgasta o teu emocional, atrapalha o teu dormir. E quando você vai estudar os heróis da fé, ou os generais de Deus, quando você vai escutar a história dos grandes homens e mulheres da fé, você vai perceber que o que fizeram com que essas pessoas resistissem até o fim das suas vidas, até o limite que Deus deu, foi a sua fé. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso: guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. E o tempo da minha libação já está chegado. Quando você vai ver a história do Martin Luther King, que morreu com 39 anos, assassinado com um tiro, esse homem sofria uma depressão terrível durante a vida dele, a ponto do FBI investir nisso para que ele cometesse suicídio. Mas ele não cometeu suicídio, ele continuou uma grande obra. Quando você estuda a vida de John Wesley, você vai ver o que aconteceu com a família dele. Quando você estuda a vida do Mike Murdock, você vai ver o que aconteceu com o casamento dele. Tantos homens e tantas mulheres, situações que lhes oprimiam, lhes intimidavam, situações que lhes julgavam terrivelmente, porque de uma hora para outra, esse leão, ele vem com uma violência terrível. Segundo ponto que eu quero destacar aqui. O segundo inimigo que a Bíblia descreve aqui é a serpente. Meu irmão, existem cobras que elas gostam de viver aí no meio das pedras. Existem cobras que gostam de viver no meio dos entulhos. Existem cobras que gostam de viver no meio do mato. Existem cobras que gostam de viver no meio da água. E você já ouviu falar isso. Agora, a cobra, ela tem uma característica diferente do leão. Porque enquanto o leão é uma guerra declarada, enquanto o leão, ele é violento, ele ruge, e é um dos maiores sons da natureza, a cobra não. A cobra não declara guerra. A cobra, quando ela pica pessoas, é porque geralmente essas pessoas não viram a cobra, ou subestimaram a cobra. Olha só, o ataque da serpente geralmente é sutil
silencioso e muito astuto. Isso é, procrastinações, mentiras, vícios, imagens, propagandas, religiosidade, loucura na estética, redes sociais, medicamentos que prometem milagres, relacionamentos tóxicos. A serpente disse para Eva que se ela comesse aquele fruto, ela iria melhorar de algo. Melhorar do quê, meu Deus? Se ela vivia num paraíso, se ela tinha o cara que era o cara e não tinha ninguém para comparar. Melhorar do quê, meu irmão? Se ela nem precisava usar roupa porque não tinha frio. Melhorar do quê, meu irmão? Se ela não tinha elástico que apertava nada, não descia para ela, não tinha cólica, não tinha menopausa, não tinha nada disso. Melhorar do quê, meu irmão? Do quê? Pelo amor de Deus. A serpente, ela gosta de viver no meio das pedras. Sabe o que significa? A serpente que vive no meio das pedras? Guarde isso que eu estou falando. Pedra na Bíblia significa ego, significa coração duro, aonde não tem perdão, aonde tem resistência. Daí não vai ter desfrute. Quem que vai habitar ali? É o diabo mesmo. Eu falei isso para você porque, olha, meu irmão, não existe um casamento fácil, um relacionamento fácil, uma vida fácil, não existe. Mas tem aqueles casais que quando começaram a namorar, casaram, era uma vida simples, ganharam lá panela de pai, mãe, de tio, aquela vida simples, e daí tinha uma cama que ela era solteira, assim, meio estranha, não, aqui está ótimo para nós, não dá tempo de ficar separado não, e dormiam os dois numa cama de solteiro, ali, lá no norte do país, que eles dormem muito em rede, dormiam os dois na rede, daquele jeito, grudados os dois, uma só carne, agora, hoje tem uma cama king, e qualquer coisinha, aí um na beira, outro na beira também, constrói uma muralha no meio ali, e se por acaso à noite alguém relaxou um pouco mais, encostou na outra pessoa, chega a acordar, 2 semanas às vezes sem se falar, 1 semana sem se falar, coice toda hora, indireta toda hora, rabugentice dele e dela, porque existe uma cobra que habita no meio do orgulho, e vai trabalhando através do ego, que é uma falsa honra, pessoas empoderadas, e eu vejo um monte, tanto de homem quanto de mulher, mas eu vejo uma geração que diz, eu não preciso de homem para isso, eu não preciso de mulher para isso, eu não preciso, meu irmão, pelo amor de Deus, você vai ver o que está acontecendo na Europa, você vai ver o que está acontecendo aqui no Ocidente, onde os homens não sabem nem o que são mais, as mulheres não sabem nem o que são mais, porque Satanás ele governa no caos, é isso, é um desgoverno prometendo soluções, Satanás governa no caos, aí os caras não querem ter filhos, eles não querem, a vida isso, nem sabe o que são mais, na Europa, mesma coisa, aí você pensa assim, para ser implantado o comunismo, que é inimigo do cristianismo, né? São 3 tipos de comunismo ou socialismo, começa com o socialismo e entra o comunismo. Em Cuba, matou 1,5 milhão de pessoas para conseguir ser implantado. Na União Soviética, matou 20 milhões de pessoas. Na China, no sistema Mao Tse-tung, matou 60 milhões de pessoas. Aí você pensa, isso, pastor, é muito grande, é terrível. O islamismo, na sua história, principalmente o islamismo radical, matou mais de 300 milhões de pessoas, se você buscar essas estatísticas. E sabe o que está acontecendo? A Europa está sendo tomada por isso. A França está sendo tomada por isso. E aí, meu irmão, tem muitos filhos, enquanto aqueles que dizem ser ateus ou cristãos não querem ter filho. E aí o que está acontecendo em toda essa situação? Algumas pessoas não estão entendendo que a astúcia dessa serpente está brotando muita coisa no ego de pessoas, na solidão. Aí você vai encontrar aquela mulher de 25 anos, 28 anos, que fala, eu estou cansada, eu estou exausta, porque só eu que faço tudo, eu tenho que dar conta, Por quê? Porque tem uns problemas lá atrás, que estão mal resolvidos aqui dentro, com relação à paternidade e tantas coisas assim. Você vai encontrar aquele homem também a mesma coisa, capado na vida, porque a situação está lá atrás também. E aí,
não entende que Jesus pode curar a sua vida, a sua referência, e que Deus tem colocado pessoas para serem referência a nível de cura. Entenda o que eu estou falando para você. Esse tipo de serpente que vive na rocha vai encontrar espaço no ego, no coração duro. Mas aí tem um outro tipo de serpente, e esse tipo de serpente, meu irmão, habita onde ali? Habita no meio do mato, é isso, no meio do mato, gosta de viver, aliás, no meio dos entulhos, no meio dos entulhos. O que é entulho, meu irmão? O que é entulho? Foi coisas abandonadas, relachos, coisas desse tipo. Você sabe aquela peça do teu quarto, ou aquela gaveta, essa gaveta aqui é de bagunça, ou aquela parte, aquele cômodo de casa, é um cômodo de guardar coisa, o que abre aquilo lá, parece que vem uma língua de enxofre, de mau cheiro, e lambe assim, para fora da porta, que já tem até um cheiro ruim, ou aquele pedaço do quintal que a pessoa fica jogando coisa ali, um dia eu vou arrumar, um dia isso, um dia aquilo. Eu estou falando de áreas da vida, de pessoas que procrastinaram conversas que deveriam ter com outras pessoas. Eu estou dizendo para você de entulhos na vida, de pessoas que deveriam ter iniciado o seu ministério, iniciado passos na sua vida, iniciado um projeto, alguma coisa, e não fez. E essas serpentes, elas estão picando essa pessoa, envenenaram, e essa pessoa está perdendo vida, está paralisado, um conjunto de coisas. Corações machucados, corações que levam pessoas a fugir, desanimados. Mas existe o tipo de serpente que habita também no meio do mato, não é? Você conhece talvez. Eu já matei 3 lá, um matei dentro de casa, porque a gente mora ali, tem muito mato ao redor. E eu lembro uma vez que eu fui fechar a porta da cozinha, tinha lá uma jararaca enrolada, cabecinha para fora, assim na porta. Eu falei, meu Deus do céu, que dó. Mas dependendo da cobra, meu irmão, dentro de casa eu mato. Aranha, escorpião também mato, o resto não. Aliás, eu tenho um monte de bicho, né? Eles matam também. Os gatos e os cachorros, né? Meu Deus do céu. Mas eu passei o facão na cabeça daquela cobra. Esses dias a gente estava na rua, eu e o Cris, né? Estava lá na terapia, né? Valetoterapia. Aí de repente o Cris, passou ali, ó. E era uma jararaca, desse tamanho, assim. Era filhote ainda, né? Mas era uma jararaca, né, Cris? Aí eu estava com a pá, só cortei a cabeça dela e coisa e tal, porque as crianças ficam brincando ali, de chinelo. Eu já até avisei as crianças, não entrem nesse mato aí. Se era uma filhote, tem muito mais. Mas a serpente, as cobras que vivem no meio do mato, você não enxerga, tá? Você não consegue ver. São situações da vida que você está embriagado, distraído, muito apaixonado, muito empolgado, vivendo uma vida virtual. Joguinho. Meu irmão, não tem uma das coisas piores que inventaram nesse século, que é esse jogo do tigrinho aí. Isso embebeda homens e mulheres. Não enxergo isso aí. Eu falo isso em vários cultos, mas esse jogo do tigrinho, exemplo atrás eu conheci, vício é sempre assim, né? A gente nunca acha que vai chegar nesse nível, a gente só não enxerga. Mas eu vi um cara que ele perdeu 2 caminhões, um valor absurdo. Aí, inclusive um rapaz, eu fiz até o sepultamento dele, um desses rapazes. Esse rapaz, ele perdeu moto, perdeu a família, porque fez dívida com agiotas, dívida com um monte de gente, perdeu a saúde por causa desse jogo de tigrinho. Isso é de Deus? Não é de Deus, meu irmão, isso é demoníaco, tu tem todo um sistema por trás disso, pelo amor de Deus. Não tem desculpa cabível para você continuar nesse vício, só que todo viciado diz que tem o controle sobre. Esse é um grande problema. E sempre vai ter um pai falando ali, uma mãe falando, um marido, uma esposa, ou talvez um pastor falando. E aí, a pessoa está vivendo uma paixonite tóxica. Isso é, não está enxergando a serpente por redor disso. Não está enxergando. E ela envenena, ela intoxica, ela arrebenta. Quer que eu te fale o outro tipo de serpente que vive na água? Olha, meu irmão, eu não tenho mão de pato, nem pé de pato, você também não tem, né? Eu também não tenho aquilo, como é que chama que os peixes têm aqui? Guelras. É isso, né? Guelras. Eu não tenho guelras aqui. E então, meu irmão, se eu for disputar com qualquer peixe, qualquer bicho de água aí, eu vou apanhar feio.
Aliás, eu só tenho um pulmão. Né? É um exaustor grande para uma chaminé desse tamanho só, pequena aqui, uma churrasqueira pequena. Mas eu não tenho poder em alguns ambientes, porque não é para eu estar lá. Escute, você não vai ter poder em biqueira nenhuma. Você não vai ter poder em pornografia. Não é um ambiente. Isso que significa as cobras no meio das serpentes. E eu estou atendendo uma carrada de pais de família, pastores, e pasme vocês, a estatística é o seguinte: antes eram 60%, antes era a maioria homem, a grande maioria homem, agora é 60% homens, e 40%, e está crescendo esta estatística, 40% de mulheres viciadas em pornografia. Pasme vocês. Eu falo essas coisas porque esse tipo de coisa é um ambiente que a serpente está ali e trabalha na mesma área do cérebro que a droga, trabalha na área da impulsividade, e vai destruindo, essa picada vai destruindo a pessoa, as emoções, o desfrute e uma série de coisas na vida. E essa serpente aí, ela vai levando você aos excessos. Você não tem um domínio em algumas coisas. Escute, se você é uma pessoa que gosta de jogos virtuais, jogos de aposta, não é um ambiente para você. Ali tem uma serpente d'água. Você não tem domínio nesse campo, e isso vai levando você. Escute o que eu estou falando, por favor, porque para entregar uma oferta na obra de Deus, chega a doer a mão, mas para entregar para o diabo, na prostituição, para entregar para o diabo, em jogos, para ser socorro, que foi o que Deus restaurou as tuas finanças, na obra de Deus, está fugindo, mas para entregar para o diabo, para distrações, uma série de coisas, está investindo pesado no reino do inferno. Meu irmão, eu internei um rapaz esses dias na comunidade terapêutica, e eu perguntei, eu sempre pergunto, muitas vezes isso, falei, quanto que você está gastando todo dia na biqueira? Pastor, olha só, em média, 400 a 800 reais por dia, eu estou gastando na biqueira. E sabe o que eu acho interessante? Meu irmão, vamos dizer que você aqui é um empresário, que está ganhando, em média, 800 reais por dia, bruto. Esses caras nunca têm nada. Tem um bonezinho da Oakley ali, uma roupinha mais ou menos, um tênis não sei o quê, ali tem uma motinha que vai muitas vezes, é piseira, um carro não sei o quê, um celularzinho aqui, tem nada também, porque é um dinheiro maldito. E essa pessoa que está fornecendo, vive roubando do pai, da mãe, de todo mundo, que continua tendo. Mas esse rapaz, que trabalhava para fazer isso, ainda roubava, emprestava dinheiro, e gasta, meu irmão, quanto que dá aí de 400 a 800 reais por dia numa biqueira? Interessante que todo dependente que fala, não, eu nunca fiz isso, eu não vou chegar nesse ponto. E ele também pensava, falava a mesma coisa. Não enxergou o que está acontecendo. Essa serpente, ela trabalha na ilusão. Parece que é uma voz dentro da pessoa e fala, você sabe até onde você está indo? É mais fácil um casal de 18 anos namorar e ter santidade do que um casal de 50 anos namorar e ter santidade. Porque às vezes a pessoa de 50 anos, não, eu sei o que eu estou fazendo, imagine só, eu sou uma pessoa que, eu tenho 50 anos de vida, meio século, então eu sei o que eu estou fazendo. Porque a Bíblia diz que esse excesso de confiança aí, o que precede a ruína é a altivez de espírito, a soberba, a arrogância precede a queda. Tá? Então cuidado com isso. Tem gente que gosta de viver na água, onde a gente tem sérias desvantagens, casas noturnas. A presa, ela vai te identificar rapidinho, mas você não, tá? Você não. Então a serpente vai trabalhar na ilusão. Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado. E algumas pessoas, sabe onde que a serpente trabalha? Essas pessoas não enxergam? No lazer. Pastor, mas qual que é o mal que tem de eu fazer um churrasco com a minha família? Nenhum. Qual que é o mal que eu tenho, pastor, de eu pegar, tirei a noite, vou descansar ali porque eu mereço, é sempre essa frase, porque eu mereço, eu trabalho essa maneira. Qual que é o problema de eu? Não tem problema nenhum. Eu estou falando para você
porque você não consegue ter compromisso com a obra de Deus, porque você não quer ter vínculo, você quer ir quando você quer, não quer compromisso. Isso não é coisa de gente séria. Se você é a noiva de Cristo, está enrolando Ele? Não é? Poxa, eu tinha 14 anos, naquela época a gente falava sobre ficar, eu não era da igreja ainda, embora eu fazia ali, já tinha feito primeira comunhão, aquela coisa toda. Aí eu e a Gleice começamos a ficar, 2 semanas ali de paparico e fica e beijinho. Aí um dia ela se atrasou, 2 semanas, veio a mãe dela, crentona. A mãe dela falou bem assim: ah, dona Gleice, ela até me empurrou, estava me puxando antes, me empurrou, olhou para ela e falou: agora eu entendi por que você se atrasou. Não, mãe, mas veja bem, ele, olha, veja bem, não sei o quê. Eu falei: olha, me desculpe, falei para ela, não, se você quer namorar com ela, falou assim, você vai conversar com o padrasto dela, eu vou te falar, ele é brabo. Se você diz que gosta dela de verdade, porque se me parece um piazinho muito novo ainda, um galizezinho, perna fina, primeiro ela me humilhou, e aí, eu quero que você vai conversar com o padrasto dela, e falou um monte de coisa, e eu falei: eu não vou deixar você sozinho, e acompanhei ela até a casa dela, dava, sei lá, uns 2 quilômetros, levei ela até a casa dela. Quando eu cheguei lá, eu falei, o que seria minha sogra depois, eu falei: olha, eu quero assumir um compromisso com a senhora, amanhã eu venho conversar com ele, tá bom? Então tá bom. Aí a Gleice olhou para mim: ah, ele é brabo, ele não sei o quê. Eu falei: o que eu vou fazer? Sentei e conversei com ele. Sentou lá em mim, falou um monte de coisa, me ameaçou, mas eu comecei a namorar com ela. 2 anos de namoro ali, comecei a namorar com ela e coisa e tal. Agora tem gente que está enrolando a Cristo, quanto tempo aí? Ah, eu quero ir, eu vou para o culto. Ah, beleza, não estou muito bem, sabe, emocionalmente, eu vou para o culto. Ah, beleza, agora eu estou melhor, ou isso, é verdade, é legal, aí vive uma vida teórica. Isso não é coisa de gente séria. Cristo morreu por sua igreja, Ele morreu por sua noiva, e a sua noiva vai honrar o noivo, mantendo o quê? Mantendo o, como é que chama ele mesmo? Aceso, o candeeiro, mantendo o candeeiro aceso, isso é, com azeite. Meu irmão, pelo amor de Deus, o lazer, ele não é pecado não, o descanso não é pecado não, mas o nosso compromisso, ele vem acima. Aí que estava chovendo e estava frio, você não deixa ele trabalhar quando está chovendo ou está frio, você não deixa ele tomar postura, porque a postura só vem para quem tem compromisso, é isso. Terceiro ponto para eu finalizar com vocês, terceiro ponto que eu quero destacar, algo que define o verso 13, a Bíblia diz que você pisará esse leão, a Bíblia diz que você pisará essa cobra. Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz, e disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu, versículo 19, eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda força, força significa leão aqui, toda força do inimigo, nada vos fará dano algum. Quem te deu autoridade? Meu Deus do céu, quem nos deu autoridade? Para quê? Para fazer dancinha no TikTok? Quem nos deu autoridade? Para quê, meu irmão? Para gastar tudo no tigrinho? Quem nos deu autoridade? Jesus. Jesus nos deu autoridade para pisar serpente, escorpião, leão. Você entende essa autoridade? Você entende a autoridade que Deus te deu? Quem tem responsabilidade, tem uma nova moda agora, chamada síndrome do pânico. Quando você passa por algo que intimida você por um bom tempo, que traumatiza, ou seja o que for, um nível de ansiedade, parece que você vai morrer. É uma falta de ar, uma agonia que dá, um negócio meio, parece o Tiririca dançando, com aquelas calças laranjadas. Meu irmão, esse ataque veio várias vezes para mim, mas eu aprendi a colocar a mão na minha cabeça, no meu peito. Às vezes eu não conseguia nem falar. Teve vezes que eu tive que parar a caminhonete, abaixar o banco, colocar a mão no meu peito, não conseguia nem falar direito, balbuciava.
Senhor, eu rejeito todo ataque maligno, eu não aceito nenhuma opressão diabólica aqui, eu repreendo toda essa astúcia cilada de Satanás, porque quando aconteceu, ia na farmácia, media pressão, tudo normal, uma vez eu pedi oração, a doutora Isabel mandou mensagem para mim lá, enchendo a paciência, ô doutora, só ora por mim que eu não estou legal, o quê? Mandou a eco para mim, chegou não tinha nada, falei, vou te dar um medicamento só para você dormir, mas eu estou dormindo bem, ela me deu diazepam, nunca tinha tomado nada dessas coisas, falei, aqui rapaz, o quê? Mas eu vou te falar uma coisa, por mais que o inimigo venha com fúria, ou por mais que ele venha de uma forma astuta, Deus nos deu autoridade para pisar, para repreender, para se posicionar, para alimentar a nossa fé. Agora tem crente que está com medo endemoniado, já viu isso aí? Crente em Jesus que tem medo endemoniado. Mas o que você tem medo do endemoniado? O que você tem medo do demônio que está na pessoa? Eu vou te falar o que essas pessoas têm medo. Tem medo do demônio ser um cagueta, do demônio ser um X9. É o que essas pessoas têm medo, desavisados. Por quê? Quando você vai conversar com essas pessoas, eles falam, sabe o que é, pastor? Eu tenho medo vai expulsar o demônio ali, o demônio fala, você que eu vi lá na Baixada aquela vez, lá que fez pacto com o inimigo, você, brincadeira meu irmão, você que foi no estádio Lava Jato, brincadeira, é outro isso aí, tá? Você que aquela vez assim, você tem medo disso, tem medo, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, talvez alguém aqui nunca foi líder de um ministério de libertação, e eu já liderei ministério de libertação por um bom tempo, já trabalhei muito com libertação e muitas vezes estou trabalhando com libertação também, mas quando você dirige uma equipe de libertação, tem que ter integridade ali, nesse conhecimento um do outro, porque Satanás, uma vez, até no livro Porcos da Sala, que é um livro que fala sobre libertação de um casal americano, lembra sobre isso também, um demônio manifesta e o demônio fala, só tem um aqui que serve Deus de verdade, eu estou sincero, mas ninguém é perfeito, eu estou sincero, mas peraí, eu falei algo a mais para minha filha, repreendi meu filho algo mais, saí de casa e, bati a porta, ou isso, você está entendendo? E o capeta dele quer intimidar, na mesma hora, assim, falou, capeta, todo mundo aqui está buscando Deus sinceramente, você cala a tua boca, e você vai ser expulso em nome de Jesus, ou senão ele quer estragar a imagem de alguém. Eu lembro uma vez um pastor titular, um homem de Deus, manifestou demônio lá, e aquele pastor, ele foi pastor em 2 igrejas, muito boas igrejas aqui, e agora é pastoreio lá nos Estados Unidos, ele foi superintendente, o demônio manifesta, olhou para ele e falou, você quer me expulsar? Você, o pastor falou com sabedoria, cala tua boca, Satanás, porque em nome de Jesus você, mas o que ele quer plantar, Satanás? Semente que enfraquece pessoas, porque ele é astuto, é a picada da serpente, coisas desse tipo. Agora tem gente que tem medo endemoniado, Deus te deu autoridade para você pisar, meu irmão, é no nome de Jesus que você expulsa. Tem crente que tem medo de macumba, passa na frente, perigoso fazer assim. Não, e o pior, tem crente que fala assim, não, sabe o que é isso aí, pastor? Sabe o que é isso aqui, que saiu aqui? Isso é olho gordo, isso é muito olho gordo de pessoas. Não conhece nada de Bíblia para falar olho gordo? Você é agnóstico? Você acredita em, não, meu pastor, que eu sou cristão, batizei nas águas, e eu tenho ascendência em Libra, porque eu sou, pelo amor de Deus, não tem noção bíblica desse tipo de coisa? Não, olho gordo, pastor. Meu irmão, Deus nos deu autoridade. Agora você vai ficar sendo intimidado por Satanás, por coisa que aconteceu em 1970, ou sendo intimidado por Satanás por um atrapalho seu. De manhã eu contei um fato aqui, que é engraçado até. Eu sempre fui atrasado em rede social, toda a vida, sempre atrasado. E empurrado para isso. E aí lançaram o Orkut. Meu irmão, o Orkut, eu não tinha nem ideia do que eles estavam falando, daqui a pouco todo mundo lá em casa, com Orkut, família, o povo daqui, pastor Orkut, igreja, Orkut, aquela coisa, abriram o Orkut para mim, só que daí ninguém está mais no Orkut, todo mundo no Facebook, abriu o Facebook, e eu no Orkut, é o Orkut, sério, Orkut você? Eu não sei o que, o Facebook, eu não sei o que, vamos para o Facebook. Quando eu fui para o Facebook, ninguém ficava falando do Facebook mais,
Você não tem WhatsApp? As pessoas conversam pelo WhatsApp. WhatsApp. Das 36 igrejas da região de titulares na época, eu era o único que não tinha WhatsApp. Queria falar comigo, era por ligação. E aí, às vezes, mandavam mensagem para mim no Facebook. Né? E outros começaram, não, porque o Instagram, WhatsApp. Compraram um celular para mim. Me deram o celular, pelo amor de Deus, homem. Tenha um WhatsApp. Abri o WhatsApp. Quem me deu o número, inclusive, foi o Alessandro que está ali. E eu tenho até hoje o mesmo número. 200 anos já. Né? Isso significa que eu não sou caloteiro. É o mesmo número sempre. E aí, meu irmão, está lá eu, WhatsApp, Instagram, mantive o Facebook. E eu falei, meu Deus, eu sou muito atrasado nessas coisas, né? E estava eu lá, Instagram. De repente apareceu um negócio novo lá. Falei, agora eu não vou me atrasar. Agora eu vou me adiantar. Entrei no negócio, me cadastrei. Fui ver o nome daquilo, Tinder. E eu não sabia o que era. Pelo menos não foi o Badu, né? Que é o submundo do Tinder. Nem sei se tem isso ainda. Mas estava lá, Tinder. E eu, beleza, cadastrei no negócio, falei, agora estou adiantado. E continuei a vida. Uma semana depois, eu fui conferir o negócio. Um monte de mensagem estranha ali. Aí, de repente, eu vi uma irmã que vinha na igreja, bem antigamente. E eu pensei, opa, vou mandar solicitação. Daí eu pensei de novo, foi o Espírito Santo me ajudando, meu irmão ali. Eu pensei, não vou mandar, porque se não está indo na igreja, é porque não quer ser incomodada. Não é? Não vou mandar. E não mandei. Aí eu fui ler as mensagens que tinha lá. Falei, mas o que é isso aqui? Comecei a ler umas mensagens ali. Falei, meu Deus, esse troço aqui é para outra coisa. Aí eu não conseguia sair. Aí eu precisei de ajuda para me desvincular desse negócio do Instagram, do Tinder ali. Consegui sair. Quando eu fui contar para a Gleice chorava. A Gleice chorava. Para você ter uma ideia. Atrapalha. Mas você acha que o inimigo não quer usar isso? Imagine, aquela vez eu vi com o pastor Tinder. Imagine se eu mando solicitação para alguém. Outra vez, eu estava fazendo um impacto na rua, evangelizando, porque muitos anos eu fiz culto na rua. Pegava a Bíblia e fazia o culto, fazia o louvor e pregava na rua. E eu estava lá no Auer, perto do terminal lá, naquela rua, é Marechal Floriano, né? E eu estava lá, e eu estava tomando antibiótico, gente. E eu pensei, e eu sou neurótico com horário. Falei, opa, peraí, chegou o horário, cara, ele não trouxe água, eu tenho que tomar meu antibiótico. E eu procurei um lugar ali, naquelas, Marquise que fala? Procurei um lugar, de repente eu olhei ali dentro de uma loja, tinha um galão de água, eu falei, será que eu posso tomar água ali, para tomar um remédio? Cara, claro que sim. E eu peguei, coloquei o remédio na boca, tomei água, fui tomando e fui olhando, vi uns negócios fazendo assim, uns chicotes na parede, uns negócios assim, e de repente eu falei, meu Deus do céu, entrei na caverna do Batman. Quando eu saí na porta do estabelecimento, passou uns biarticulados que devia estar atrasado, cheio de gente, parou ali, e o povo me olhando, e eu na porta assim, daquele estabelecimento, e eu pensei, se tiver conhecido, agora vai saber, né? Vai saber agora, não deu problema, graças a Deus pelo menos, mas o inimigo pode querer usar. Na mesma noite eu vou lá expulsar demônio, o demônio falou, você... Não, você está entendendo o que eu estou falando? Você tem autoridade, meu irmão. Atrapalha você pode ter na vida, seja o que for. Deus conhece a tua intenção e a tua vida. E olha aqui, Deus conhece as tuas lutas. Deus conhece a tua busca. Deus sabe da tua integridade, da tua vida. Deus sabe de tudo isso. Nós precisamos usar a nossa força máxima. Sabe por quê? Eu gosto dessa tradução que diz assim, calcarás o leão e a áspide. Calcarás, pisará. Sabe o que é calcarás? Vem de calcanhar, que isso é, a força máxima do nosso peso, ela está sobre o nosso calcanhar. E alguns têm uma força terrível, né? Que pisar ali, meu Deus, é um rolo compressor. Calcarás, a força máxima, precisamos usar essa força máxima para vencer Satanás. Josué no capítulo 1, o versículo 3 e 4 diz, Deus fala para Josué, onde você pisar, onde calcarás, onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei
como eu havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, como eu prometi para Moisés. Onde você pisar a planta dos seus pés. Quando eu conheci meu pai biológico, a minha avó mostrou um álbum das esposas que ele teve. Tios e tias, todos separados. A família da Gleice, vô, vó, tios, tias, mãe, irmão, todo mundo separado. A gente tinha 99% de chance de separar. Mas quando Deus nos deu autoridade de pisar, quem tem que sair é o diabo, meu irmão. Deus te deu autoridade. Como assim, pastor? Vencer a serpente é só estender a minha mão, pisar num ato profético? Não, Deus te deu autoridade para você vencer, pisar o ego. Deus te deu autoridade para você pisar a cobiça. Deus te deu autoridade para você pisar o orgulho, o medo, a preguiça. Deus te deu autoridade de você pisar nas fugas, nas mágoas, para você pisar nas vinganças. Ainda que as forças do inferno se levantem contra você, não tenha medo, porque Deus é todo poderoso. Não tenha medo de ser bom, não tenha medo de ser íntegro, não tenha medo, meu irmão, de ser santo. Rejeite o mal, use o bem, resista ao mal fazendo o contrário dele. Não seja devagar o preguiçoso. Provérbios capítulo 22, versículo 13 diz que o preguiçoso diz para si: um leão está lá fora, eu serei morto no meio da rua se eu sair para trabalhar. Vá aprender com o preguiçoso, vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Ó a desculpa da pessoa, não é? Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz que o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam, será atendido. Se levantar e pisar o leãozinho, é pisar nos frutos de Satanás. Um leãozinho é um fruto do leão. Se levantar e pisar no leãozinho, é pisar nos frutos de Satanás. Nós devemos esmagar o leãozinho, diz o verso. Esses agentes demoníacos que inspiram prejuízo. Deus te deu autoridade. Não tenha medo de se comprometer. Não tenha medo de achar que você está fazendo demais e que a igreja suga você. O covarde, o que não se levanta, o que não multiplica o talento, a Bíblia diz que é covarde, porque Deus lhe deu talento e você não pode enterrar. Deus lhe deu talento e você deve investir no que, pastor? Em almas e na qualidade do cuidado do rebanho, porque senão até o que você tem lhe será tirado. Isso é a autoridade. Não entregue o seu posto, não entregue a sua missão, o que o Senhor colocou nas suas mãos, não terceirize, não fuja, pare de ser mimizento, pelo amor de Deus. Foi Jesus que lhe deu autoridade para vencer essa fase difícil. Resista ao mal, e a Bíblia diz que ele fugirá de vós. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, o que tem deixado você exausto? O que tem deixado você cansado, frustrado? O que tem deixado você intimidado? Primeira coisa que eu quero falar para você: cuidado com esses venenos que estão no meio das mensagens de pastores modernos, de coaches e coisa e tal. Cuidado, porque a Bíblia fala em Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra as potestades, principados, governadores, dominadores do mal. E aí tem gente que tem cisma e vai desenvolvendo cisma de pessoas sempre. E aí diz: a minha vida não avança, porque enquanto tal pessoa estiver na igreja, no trabalho, enquanto tal pessoa estiver assim ou isso, sabe, pessoas tóxicas, e sempre isso. Pelo amor de Deus, você precisa tomar cuidado, porque tem uma serpente no meio dessas rochas aí, onde tem um coração duro. Satanás picou você e esse veneno está circulando no teu corpo. Entenda o que eu estou falando. Isso vai tirando a tua autoridade. Isso traz dívida para a tua vida. O seu inimigo não é carne, o seu inimigo não é sangue. E quem está dizendo isso aí é o apóstolo Paulo, dirigido por Deus, meu irmão. Deus está contigo para te ajudar a vencer, a te proteger, a avançar em cima de cada promessa.
Mas pare de intitular pessoas a demônio, porque quem vai tratar com pessoas é Deus. Pare de extremos. Não, pastor, que essa pessoa tem um distanciamento saudável, educado e convivível com pessoas. Não, pastor, sabe o que é? A minha mãe, o meu irmão, o meu pai, sabe o que é? O irmão lá da igreja, a pessoa do meu trabalho. Ou seja, Deus te deu poder para você pisar, não na pessoa, no demônio que está por trás dessa situação, que está te deixando exausto, cansado, desgastado, com fuga. Aí tem os entulhos, a água, aí tem o mato alto, tem as pedras, mas Deus te faz calcarar, pisar com força, para você vencer essa opressão maligna, porque a palavra de Deus, ela nos liberta através da educação, para que você entenda o caminho. Não é uma libertação só de imposição de mãos, é uma libertação de educação. Por acaso alguém aqui acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa? Mas um dia você acreditou, mas a educação libertou você disso, e você não consegue acreditar mais. Deus libertou. Você sabe que alguns meios não é mais para você. Deus te deu autoridade para você pisar. Deus te deu autoridade para você pisar, e você vai usar a palavra de Deus, e você vai ter o escudo da fé, meu irmão, e Deus te deu o capacete da salvação, porque ninguém vai morrer por aquilo que duvida, e Deus te deu a espada da palavra, e Deus te deu o cinturão da justiça, aliás, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, e as sandálias do testemunho, da pregação do evangelho, porque isso mantém você protegido, isso faz parte da armadura. O que você está fazendo inerte? Perdendo vida, intimidado, quase indo para uma caverna, se fechando cada vez mais, ficando doente, fugindo de conversas, situações que tem que ter, diante de um Deus todo-poderoso que vai te ajudar. Eu só digo algo para você: cuidado com conversas que te enfraquecem. Cuidado. Esses dias eu até brinquei sobre a cozinha da nossa igreja, que é um lugar de bênção, e as irmãs que trabalham lá, em qualquer escala, são bênçãos, sim. Mas eu falo para você que qualquer ambiente que nós estamos trabalhando junto, pode surgir assuntos de fofocas, ou de pessoas que vão nos enfraquecer, em vez de ser o confronto, em vez de mostrar o ângulo. Algumas pessoas chegam a ficar brabas com quem confronta a verdade bíblica, mas isso é para fortalecer, porque algumas pessoas se intoxicam com a própria língua. Isso é, confessam tanto alguma malignidade, confessam tanto o veneno de uma picada, de uma serpente, que conseguem contaminar outras pessoas. Isso causa facção, divisão, isso é maligno, isso causa doença para si mesmo, isso enfraquece pessoas, enfraquece um corpo, enfraquece um rebanho, enfraquece uma família, enfraquece, seja na política, um país, ou seja o que for. Porque a Bíblia diz que nem o inferno se divide assim. E o próprio Jesus fala, quando ele expulsa demônio, acusam ele de expulsar por Beuzebu, e Jesus fala: meu irmão, olha só o que Jesus fala ali, ele fala que nem Satanás expulsa Satanás, ele fala, porque um reino subdividido não subsistirá. Mas tem gente da igreja, um monte de gente que quando está nervoso, eu pergunto assim: mas você acredita que ele ou ela é salvo em Cristo Jesus? É teu irmão ou tua irmã na fé? Não. Ou sim. Então tem que dar um jeito de resolver essas intimidações. Homem, mulher, seja o que for, Deus deu autoridade para você vencer, para pisar, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Você acredita nessa autoridade que Deus te deu, né? Então não vai ficar só numa mensagem. Deus te deu autoridade para você vencer. Você não precisa ficar buscando casamento em lugar que não é ambiente para você, vida em lugar que não é ambiente para você. Cuidado com os discursos, cuidado com as conversas, tá? Cuidado com o que você quer. Você não precisa ficar buscando nisso. Você só vai encontrar picadas ali, machucaduras, frustrações. Eu vou orar junto com você, porque existe alguma situação que está te cansando, te machucando.
causando dano sobre você. Talvez você está sofrendo uma grande pressão declarada, uma guerra, uma batalha terrível, mas talvez é algo muito astuto, que está tirando a tua capacidade, a tua qualidade de viver, a tua qualidade de vida. E eu vou orar junto com você agora. Coloca uma mão no teu coração, levante uma mão assim, e seja o que for na tua vida, talvez é um nome de uma situação, talvez é o nome de uma pessoa, talvez é um desemprego, talvez uma dificuldade financeira, talvez a saúde, talvez alguma coisa que está intimidando você violentamente, ou está cansando você de uma forma muito tribulosa. Mas escute, não tenha medo das declarações de Satanás, tenha declarações de Jesus na tua vida, meu irmão, se imponha, porque Deus te deu autoridade. Satanás caiu, Jesus declarou que viu, Jesus não mente, meu irmão, ele viu Satanás cair do céu, e ele nos deu autoridade para pisar os demônios, ele nos deu autoridade para pisar leões, escorpiões, ele nos deu autoridade para pisar as serpentes, ele nos deu autoridade, mas você tem força para isso, você tem força para isso, e você vai declarar isso agora, porque você vai ter uma iniciativa hoje, um posicionamento hoje, a partir de hoje. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que os milagres, eles acontecem para que aquilo que estava em desordem no rumo para o teu reino, seja colocado em ordem. Por isso o milagre acontece. Então há pessoas aqui que precisam de milagre, para que alguma área da sua vida seja organizada, para que a tempestade se acalme, para que as ondas parem com os açoites. Existem pessoas aqui que o céu reteve o seu orvalho, a sua chuva, e talvez essa pessoa está vivendo um período de seca, mas Senhor, o Senhor nos deu autoridade para pisar a cobiça, nos deu autoridade para pisar o coração duro, o Senhor nos deu autoridade para pisar, Pai, lugares, situações que tiram a nossa autoridade. O Senhor nos deu autoridade para pisar esses demônios, e a partir desse momento, existem pessoas, Pai, declarando ao Senhor, que estão usando dessa autoridade, mediante ao seu posicionamento, às suas iniciativas, ao seu compromisso, mediante, meu Deus, a um talento que o Senhor tem colocado nas mãos, mediante, Pai, a um comprometimento com o Senhor, com o teu reino. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, traz movimento, traz cura, traz libertação, traz vida, em nome de Jesus Cristo. Transforma a realidade, transforma os aconteceres, transforma, meu Pai, para uma nova vida, para que a tua graça se manifeste, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos pedindo ao Senhor que essa autoridade seja renovada, que essa autoridade, meu Deus, aconteça através dessa vida, desses passos, que as maldições sejam quebradas, que todo mal caia por terra, e que haja vida em abundância, não só movimento, mas vida de verdade, que haja sim, meu Deus, não só existência, mas vida transformada, e isso tudo na autoridade do nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, meus irmãos. Aplauda Jesus Cristo, por favor.